Bom dia, terceiro ano. Então hoje nós vamos fazer mais dois capítulos de história, tá? O capítulo 3 e o capítulo 4. A Revolução de 1930, que é um capítulo minúsculo, e a Era Vargas, tá? Então, nós paramos aonde? Na República do Café com Leite, na outra videoaula. Alternância entre São Paulo e Minas Gerais pela administração, pelo domínio do Brasil, não é? Só que em 1929 ocorreu uma crise econômica, né? E quebrou esse sistema do café lá, que o coronel ganhava muito dinheiro, depois o coronel elegia o governador apoiava o presidente, que era de Minas ou São Paulo. Esse sistema quebrou. Por quê? Houve a crise econômica em 1929, os banqueiros americanos pegaram todo o dinheiro que estava aplicado no mundo e colocaram de volta para os Estados Unidos, e a crise virou uma crise mundial. Então ninguém mais ia comprar o café brasileiro porque ninguém mais tinha dinheiro para nada, né? Porque virou uma crise econômica mundial. Consequentemente, a fraude eleitoral acabou e novas forças sociais surgiram, acabando com a República do Café com Leite, a primeira república do Brasil. Então, por isso, houve a Revolução de 1930, apenas um ano depois da Revolução, da crise de 29. Teve eleição para presidente em 1929. Washington Luiz, que era paulista, deveria indicar um mineiro para continuar a fraude. Só que ele indicou um outro paulista. E isso causou o quê? Uma indignação dos mineiros, que organizaram uma outra chapa junto com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, que é a Aliança Liberal. E quem era o candidato? O Getúlio Vargas. Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas ele conseguiu assumir o poder nessa Revolução de 30. Como? O João Pessoa era seu vice e ele foi assassinado por motivos pessoais lá, briga conjugal e tal. Ele foi assassinado. Só que o Getúlio Vargas ventilou na época que ele tinha sido assassinado por motivos políticos. Ele era um Marte, que o seu vice-presidente que concorreu com ele foi assassinado por motivos políticos. E aliado a isso, junto com a parte do exército, os tenentes que queriam acabar com essa República do Café com Leite, eles tomaram o poder em outubro de 1930, acabando com a República do Café com Leite e iniciando a longa Era Vargas, tá? De 30 a 34, o governo do Vargas foi provisório, ou seja, sem Constituição, né? Então ele retirou todas as elites do café dos estados, colocou interventores estaduais para administrar para ele, não é? E o principal evento desse período é a Revolução Constitucionalista de 1932, quando o estado de São Paulo entrou em guerra contra o Brasil para retomar uma Constituição, mas principalmente para retomar os seus privilégios, o privilégio da elite cafeeira, tá? São Paulo, obviamente, perdeu a guerra contra o Brasil, claro, mas conseguiu o seu objetivo. Conseguiu que fosse aprovada a Constituição de 1934. Tá? Então a Constituição foi aprovada apesar de São Paulo perder a guerra. Então de 34 a 37 houve um governo constitucional, ou seja, baseado na Constituição, essa de 1934, tá? Apelidada de polaca, porque ela tinha os moldes aí da Constituição polonesa. Nesse período, ele proibiu a AIB, que é a Ação Integralista, ou seja, um ramo fascista no Brasil, de atuar. E, obviamente, o PCB, que era a facção comunista europeia, de atuar aqui no Brasil. Então, na Europa, o que acontecia nesse período? A Itália fascista, a Alemanha nazista, a União Soviética socialista. Então, essas ramificações, essas revoluções queriam chegar no Brasil. E o Getúlio Vargas eliminou esses grupos extremistas de uma maneira eficaz, tá? Utilizando essa ameaça fascista, essa ameaça comunista, ele criou o Plano Corren. O que é isso? Ele forjou que haveria uma revolução socialista no Brasil e aí ele continuou no poder, mesmo acabando o seu mandato em 1937. E aí inicia-se a terceira fase do seu governo,
que é a do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, o Estado Novo, tá? Então, nessa fase, ele fez algumas iniciativas industriais no Brasil, ele incentivou a indústria do Brasil. Ele, junto com o JK, são os caras que fazem essa mudança econômica no Brasil. Então, ele criou a Vale do Rio Doce, ele fez as leis trabalhistas, ele criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e ele criou uma imagem, uma propaganda a favor dele, como se ele fosse o pai dos pobres. Ele criou a Hora do Brasil no rádio. O rádio era o principal meio de comunicação da época, óbvio, né? Não tinha televisão ainda, não havia inventado. Então ele criou a Hora do Brasil todo dia às 7 da noite, todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida. Passava as notícias do governo, o que o governo fazia, o que o governo não fazia, tá? Para fazer uma propaganda para o Getúlio Vargas. Todo 1º de maio ele discursava e anunciava um novo direito trabalhista. Seguro-desemprego, auxílio, férias. Cada ano ele criava uma lei trabalhista nova. Por quê? Para evitar as greves. Tá? O Brasil entra na Segunda Guerra... tem mais uma coisa. Tem a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele censurava e montava toda uma propaganda a favor dele, né? Todo um departamento de imprensa e propaganda, né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e quando a Segunda Guerra Mundial acaba, todos os ditadores foram derrotados, exceto o Stalin, né? Mas os ditadores fascistas e nazistas foram derrotados. Então, no Brasil surge a necessidade também de democracia. A democracia as pessoas começam a querer a democracia, não as pessoas, a elite, né? Consequentemente, o governo do Vargas vai acabar em 1945, no mesmo ano em que a Segunda Guerra acaba, né? E aí ele vai voltar para o poder, mas é matéria do nosso próximo capítulo. Ele ainda vai voltar para o poder depois, tá? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba o governo do Getúlio Vargas, ainda tem um movimento do queremismo, né, que queria que o Getúlio continuasse, né, que consideravam ele o pai dos pobres e tal, mas não houve. Aí vai ser eleito o Dutra e depois ele vai voltar, tá? A gente vai tratar isso nos próximos capítulos. Tchau!